Olá, boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. E também para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. Eu quero agradecer a você que todas as quintas-feiras com a sua família tem estado comigo aqui pela rede Eco TV. Também aos internautas que estão comigo ligadíssimo no meu programa Cristiano para você. Eu quero agradecer por esta janela que você abre na televisão da sua casa, porque isso me deixa muito feliz, aliás, com as ligações que eu tenho recebido todas as quintas. Na semana passada foi um sucesso, recebi mais de 16 ligações e você estava comigo. Isso me dá uma motivação muito forte, muito grande de estar num caminho de um trabalho para você e sua família, fazendo uma televisão de forma diferente, uma televisão levando cidadania diretamente para a sua família e para toda a região do Grande ABC. Hoje o meu programa Cristiano para você terá dois blocos. Eu terei grandes entrevistados, aliás, dois advogados, dois ilustres convidados. O meu primeiro convidado, o nome dele é Dr. Saul Anusiewicz. Ele é advogado e ele é diretor também da Comissão Especial para a Defesa de Arbitramento dos Honorários Advocatícios e Sucumbência da OAB de Santo André. Ele foi diretor da Associação de São Paulo, atualmente é conselheiro daquela entidade. No segundo bloco eu vou conversar com o meu segundo entrevistado, Dr. Douglas Gomes Pereira. Ele é advogado, especialista em direito de família e vice-presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Santo André. No segundo bloco, o tema será sobre alienação parental. No primeiro bloco, eu vou estar agora falando com ele sobre honorários de sucumbência. O que são honorários de sucumbência? Quem deve pagar esses honorários? Se você recebe os honorários, você paga os honorários do seu advogado e ainda muitas vezes você fala, mas a outra parte é que paga. Tudo isso nós vamos explicar aqui, porque eu vou conversar com um especialista. Não saia daí, eu quero a sua participação no 2379-4733. Doutor, boa noite, obrigado pela sua presença no meu programa Cristiano para você. Prazer é nosso, aliás eu sinto-me bastante lisonjeado pelo teu convite. Estamos aqui para fazer uma série de colocações, as dúvidas que possam existir a respeito do tema honorários e, em especial, os de sucumbência. Principalmente quanto à comissão que eu presido, que é uma comissão nova, atuante, e que nasceu a partir de um programa nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, lançado em São Paulo pelo nosso colega Ofir Cavalcante, presidente nacional, e pelo Dr. Marcos da Costa, que é o presidente da seccional. E eu trouxe a ideia aqui para a nossa subseção, para o Dr. Fábio Picarelli, que de pronto abraçou a ideia, e ela tem como primeiro objetivo a defesa dos interesses dos colegas que muitas vezes têm sido injustiçados quando das sentenças judiciais, principalmente na esfera federal, quando são negados os chamados honorários sucumbenciais. Nós temos de entender que são dois tipos de honorários. Sim. Nós temos os honorários, que são os contratados com os clientes, e temos os sucumbenciais, que a palavra já diz, sucumbência, sucumbente, perdedor, e o porquê de ser esses honorários assim chamados. Perfeito. Na minha chamada eu falava, existe uma grande confusão nessa parte do nosso vocabulário jurídico, é lógico, somos profissionais, até para que nós possamos esclarecer o telespectador que está nos assistindo. Essa diferença, porque muitas vezes se gera essa confusão. Existe uma sentença, onde a outra parte ela foi derrotada, e aquele que contratou o advogado, o autor, ele fala, mas o senhor já recebeu. Então eu queria que o senhor explicasse de uma forma clara, que o senhor já deu um tom nisso, já de início dessa abertura, o que são os honorários de sucumbência. Muito bem. E de quem são? Os honorários de sucumbência, como a gente vinha já expondo, são os honorários do perdedor da ação. É aquele que, por algum motivo, seja autor ou réu, possa, de alguma forma, não ter logrado êxito na sua conduta judicial.
Uma hipótese, eu entro com uma ação contra um cidadão e esse cidadão venha ganhar a ação. Não porque eu, autor, tenha de ficar isento de uma penalização por essa, entre aspas, aventura jurídica ou por ter movimentado a máquina judiciária, e eu serei condenado em honorários sucumbenciais àquele que, mesmo o réu, acabou recebendo essa benesse de ver, o advogado, não a Sim. parte, de ver, vamos dizer assim, condenado, o perdedor, por ter entrado com uma ação, às vezes, uma aventura. Então, e dentro dessa questão, vamos abrir um parênteses. Esses honorários de sucumbência, ele é exclusivo Do advogado. do advogado. Isso é lei. Fecha parênteses. Isso é Exatamente. lei. Até para esclarecer o telespectador. Isso é exatamente isso Porque que vamos existe expor. uma confusão. Exatamente. O contratado que você faz com o seu cliente é aquilo que ele possa ganhar em determinado momento em uma ação. E as ações podem até não ter valor econômico, um valor econômico. Ele precisa contratar um advogado por uma ação, vamos dizer, de jurisdição voluntária, que ele precise uma decisão judicial que não envolva dinheiro, até que envolva questões familiares e que não haja essa, vamos dizer, essa vitória pecuniária. Mas ele contratando o advogado, ele tem de pagar os honorários contratados. A sucumbência é aquilo que vem a ser condenado a parte contrária, seja ela autor ou réu, por uma ação judicial em que há um plus ao advogado por ele ter trabalhado de conformidade com os interesses do cliente dele. Esse plus é único e exclusivamente de direito do advogado que esteja trabalhando no processo. É uma legislação própria, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados, que não se confunde com os honorários estipulados no Código de Processo Civil no artigo 20. Perfeito. Doutor, uma pergunta que eu faço. Mesmo, digamos, a declaração daquele de pobreza, de insuficiência, de hipossuficiente, né? Quando ele declara, ele pode ser condenado a pagar honorários? É isso que eu ia falar a seguir. Veja só, é uma situação um tanto quanto interessante, porque você contrata honorários com o advogado e não sabe o que vem na resposta da outra parte. Então, eu contrato para fazer um trabalho para o meu cliente. Ele é o contratante e ele tem a obrigação de me pagar porque, entre aspas, os honorários seriam o salário. Perfeito. A parte contrária pode, em algum momento, chegar ao juiz e dizer: eu não tenho dinheiro para pagar as custas que são devidas ao Estado e não tenho dinheiro para pagar os honorários de sucumbência. Ele pode ser isento durante um período e, se ele não tiver, durante esse período, bens ou meios para pagar, ele vai ficar isento. Perfeito. Então veja que isto é um plus que pode também o advogado não perceber. Sim. Esse é uma, às vezes, interessante, doutor. É uma roleta russa. Se eu não contratar com o meu cliente o pagamento dos meus honorários, eu posso ali adiante correr e não encontrar o ressarcimento do meu trabalho, do escritório. Que, aliás, o contrato deve ser feito, o contrato de honorários deve ser feito logo a priori nesse trato principal, que é fundamental. Fundamental. Senão incide até em questão de ética profissional, não é verdade? E deve constar, inclusive, que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado sem qualquer compensação. Muito isso nós bom. orientamos sempre os colegas a colocar isso para que amanhã não gere alguma discussão entre o seu cliente, que acaba virando seu inimigo ao final. Doutor, nós sabemos que na Justiça do Trabalho ela não existe, né, a sucumbência. Não existe a sucumbência na Justiça do Por Trabalho. qual razão disso? Se na Justiça do Trabalho ela é subsidiária à lei civil, né? Não é complexo essa questão? É complexo, mas esse entendimento está mudando. Tá. Hoje, os juízes têm entendido, então não é uma corrente majoritária, mas tem entendido que não se fala em honorários, que a parte... Aliás, é um contrassenso, porque a parte fraca exatamente o empregado. E ele normalmente litiga contra a empresa, e não se pode dizer que ele não possa cobrar honorários
porque vai prejudicar o empregado. Ao contrário, ele está litigando às vezes com grandes multinacionais e acaba ele tendo de despender o dinheiro dos honorários do seu patrono para poder receber aquele dinheiro da ação. Hoje o entendimento tem sido no caminho do ressarcimento pela recompensa civil, não é? Então, perfeito. Ele gastou, ele teve um dispêndio, ele teve um ganho a menor. Esse ganho a menor, que normalmente vai até 30% de contratado, ele possa cobrar da empresa ou da parte contrária. Tá, agora vamos entrar exatamente na importância da sua comissão da defesa aos colegas da classe, né, da classe de modo geral. Por que o profissional, na sucumbência, ele fica, eu posso até dizer essa palavra, refém do juiz? Foi a palavra que eu pensei. Ele fica até refém, quando na realidade ele ou ele dá o que ele acha e às vezes nem dá. Fala um pouco sobre isso. Normalmente, bom, nós temos de dizer o seguinte, quando se trata de ações cíveis entre partes, via de regra, os juízes condenam em honorários. Ação de despejo, uma execução, uma cobrança, ele acaba condenando a parte contrária em sucumbenciais. Nem sempre justos. Eles podem ser, às vezes, existe um parâmetro no Código de Processo entre 10% e 20%. O juiz pode arbitrar no mínimo de 10% a 20%, se a causa é muito simples, pouco trabalho, ele vai apenar menos a parte vencida em 10%, 15%, até 20%. Se a causa é de grande valor, eu vou fazer uma colocação que talvez muitos juízes não vão gostar, mas infelizmente eu não estou aqui para agradar ninguém, mas para falar exatamente aquilo que eu acho, que eu entendo e que eu tenho visto em muitos casos, como tem um caso de uma colega que nos procurou recentemente. Uma ação de quase R$1.380.000, o juiz não quis arbitrar honorários. Ele disse que ela só interviu no processo como terceira, não cabia honorários. Ela entrou com um recurso chamado agravo para o tribunal. O tribunal disse que cabia e que o juiz deveria arbitrar os honorários. E ele disse simplesmente, bom, já que tem, então está aqui, R$1.000. Se nós olharmos o parâmetro entre o valor da ação, R$1.380.000, e os honorários de R$1.000, nós vamos verificar que isso foi mais ou menos o que tem se denominado por aí nas campanhas de gorjeta, porque não dá 0,0001% sobre o valor da ação. Então parece que há uma espécie vamos dizer assim, esse advogado está ganhando muito, esse advogado ganhou demais, essa ação de R$1.300.000, se eu der 10%, imagina, vai ganhar R$138.000, isso é um ganho excessivo. Isto estamos falando do cível normalmente, na esfera judicial estadual. Quando a gente advoga contra a Fazenda, e isso acontece por demais na esfera federal, eles não arbitram em nada. Lutou contra a Fazenda, incabível honorário. Lutou contra a Fazenda, incabível honorários. Você tende, ou então dão valores irrisórios. Você pode estar, normalmente a Fazenda entra com uma execução, vamos dizer, fiscal de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, perde, ou é reduzido. Aí os honorários vêm lá, R$300, R$400, R$500. Se você calcular o que você gastou em papel, em tempo, em estacionamento, você vai ver que isso daí não chega a pagar a refeição dos anos que o processo correu. Porque na federal, via de regra, são demorados. Pode levar 4, 5, 8, 10 anos. E você não recebe, às vezes, nada. E, doutor, e isso realmente eu entendo, o senhor até me corrige, eu entendo que chega até a atingir as prerrogativas do profissional. Sim, é verdade. Porque você fica ali. Primeiro que o juiz não é o juiz que avalia, você está entendendo? Ele tem que julgar se a promoção da ação do profissional não foi a contento. Ele que tome as providências, mas não cabe a ele mensurar depois 15%, 10% de uma forma que ele que valoriza isso. Aí eu quero que o senhor fale da importância dessa comissão e dessa nomeação do senhor. Então, essa comissão veio exatamente para defender defender eu não diria, veio para chamar a atenção, encaminhando a ordem em São Paulo, a seccional de São Paulo, esses casos em que há esses disparates entre o valor da ação, o arbitramento
ínfimo ou não arbitramento de honorários. O que nós vamos fazer? Todo caso em que o colega tiver uma divergência com o juiz em torno de honorários sucumbenciais, nós vamos preparar um processo aqui por Santo André. É a primeira, por enquanto, a primeira comarca que aderiu ao programa nacional. Nós vamos encaminhar a São Paulo o processo com todos os dados, mostrando o valor da ação, a sentença, se foi injusto, se foi ínfimo, se foi inexistente. Vamos encaminhar para que a ordem possa, por São Paulo, intervir no processo como assistente para tentar reverter isso nos tribunais. Muito bom, muito bom. Só um minuto. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Aliás, já existem várias participações aqui que daqui a pouco eu vou mandar abraços a vocês. Isso me deixa cada vez mais feliz. Eu estou conversando aqui com o Dr. Saul Anusievich e a pronúncia dele, ele vai falar agora, eu quero até ouvir daqui a pouco, mas eu estou conversando com ele, um brilhante advogado, representa a nossa ordem aqui da cidade de Santo André, e está agora com uma tarefa, assim podemos dizer, assumiu esse dever de defender nós, colegas profissionais, numa determinada injustiça que já há muitos anos vem sofrendo. Doutor, dentro dessa questão, eu queria que até eu queria que a pronúncia do seu nome, ela é Anusievich. Anusievich. É polonês, né? Polonês. E aí, dentro dessa questão, voltando aos honorários de sucumbência que nós estamos falando. Hoje, como se encaminha? Se os colegas hoje da região do Grande ABC, que são muitos, né? Hoje nós somos quase 15 mil profissionais. Se sentir prejudicado, isso se encaminha à sua comissão aqui na subseção? Se encaminha à secretaria da subseção de Santo André um pedido para exame do seu caso, caminhando com toda a documentação. Claro. Entrei com a ação valia tanto, corrigida hoje é tanto, ganhei, não recebi honorários, ou recebi X de honorários, que eu entendo que não atingiu sequer 5%, 10%, gostaria de ter o apoio da ordem nesse sentido de tentar modificar. Nós vamos examinar a documentação, ver se não falta nada e vamos encaminhar a São Paulo. Lá em São Paulo eles têm uma comissão especial também, já tem uma comissão especial que está inclusive em contato com a comissão que existe em Brasília junto ao Conselho Federal, intervindo a nível de, dependendo do tribunal, se é Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, se é o TFR3, ou se é em Brasília, intervindo nos processos para dar apoio ao advogado. Tá, e como vai ficar essa margem? Porque existe uma cultura dos juízes, eu quero saber essa cultura, como que está a nossa ordem intermediando isso? Porque praticamente eles têm uma tabela, né? Que essa tabela fica a bel prazer deles. Sim, né? E como que está essa cultura, essa intermediação para se mudar isso? Nossa comissão, ela foi empossada faz 15 dias. Até aqui eu já recebi um caso, já encaminhei efetivamente para São Paulo, e nós estamos começando a trabalhar. Eu acredito que mais uns dias, mais umas semanas, nós vamos tentar começar a conversar, inclusive, com os diretores dos foros daqui, explicando que existe a comissão, o porquê dela, até porque não haja ferimento de suscetibilidade, que os juízes, poxa, estão fazendo as coisas por trás, ninguém conversou conosco e tal. Vamos tentar uma aproximação e tentar ouvir opiniões, inclusive dos senhores juízes cíveis e federais da região. E quem sabe fazer até um seminário, até com a ajuda aqui do nosso colega, aqui com o seu canal de comunicação, fazer um seminário maior, inclusive convidando até os membros do Poder Judiciário para que venham... A gente promover um debate, fazer um debate, explicar, até para que eles digam o porquê de não condenar a fazenda. Quando é união, zero. Quando é fazenda, praticamente zero. Por quê? Porque há essa resistência. Uma pergunta que eu faço até para esclarecimento dos colegas especificamente. No caso, esses honorários, mesmo que eles estejam em fase de execução ou não, em que pese, em que momento isso? Depois que eles entram com agravo, como que vai ser essa tramitação? Porque tem uma sentença, saiu lá uma coisa, honorários escorchantes, 3%, por exemplo, que isso deve ocorrer, não digo que... E aí ele já procura... Sentença, apelação...
O curso da ação não deve ser paralisado. Ótimo. O curso da ação não se perde prazo. O advogado que perde prazo não pode advogar. Não pode advogar. Ele não pode advogar, está lutando contra si próprio. E já sendo o seu próprio interesse, tem que apelar da sentença que negou ou deu honorários ínfimos. Em seguida, nos procurar. Se tiver algum caso que já esteja, depois da sentença, cabe esta aproximação da nossa comissão para que a gente possa tentar ajudar. Não quer dizer que nós vamos mudar as cabeças dos nossos magistrados no STJ, mas alguns casos eles têm negado, viu, a assistência da ordem, já tem negado no STJ. Ah, é? Agora vamos começar a caminhada para o STF. É verdade, mas eu acho que tudo é assim, né? Você tem que plantar. Não se ganha nada sem assim, vamos plantar, tem que regar, cuidar da plantinha e depois para que ela dê frutos no futuro. Muitas vezes você tem que subir na árvore, né? Tem que subir na árvore. Para colher o fruto. Para colher o fruto. Às vezes você não vai plantar, mas você vai lá buscar o fruto, às vezes está pronto, mas não tem ninguém que vai buscar, você precisa buscar o fruto lá em cima. É verdade. Eu estou conversando aqui com o doutor Saul Anusiewicz, acho que agora eu... Anusiewicz. E eu quero a sua participação. No segundo bloco, eu vou estar conversando com um advogado especialista em direito de família, Dr. Douglas Gomes Pereira. Nós vamos estar falando sobre alienação parental. Eu tenho algumas participações aqui que eu vou ler no segundo bloco do programa e agradecer. Doutor, nós temos um quadro aqui que é chamado Pela Ordem. O advogado pede a palavra pela ordem, não é verdade? Eu queria, pela ordem, a sua manifestação. Bom, primeiro, o agradecimento à atenção do colega e o convite que nos foi efetuado para comparecer nesse veículo de divulgação da nossa classe. Segundo, agradecer e de público a atuação do nosso presidente aqui da subseção, doutor Fábio Picarelli, que tem nos dado todo o apoio na nossa motivação de trabalho, porque trouxemos a ideia do projeto, ele de imediato abraçou e nos concedeu essa honra de presidir a comissão para podermos ajudar os colegas, alguns até menos experientes, outros tanto quanto ou mais experientes do que a gente, mas ninguém é bom advogado de si mesmo. Então chega essa hora, poxa, às vezes não tem, o advogado às vezes até está solitário, ele não tem até com quem discutir este assunto. É verdade. Ele tem um escritório dele pequeno, um caso que ele pegou, ganhou, e fala, poxa, nada, o meu cliente às vezes não tem, até o cliente dele não tem como pagar os honorários dele, ele acabou trabalhando apenas pela sucumbência. Sim. E aí, nem a sucumbência... E o sucumbente, às vezes, é um cidadão rico, é uma empresa. Exatamente. Até como o caso de direito do trabalho, como falamos. Foi, como falamos. Mas sempre, no direito do trabalho, sempre tem um ressarcimento. Mas, às vezes, o cliente dele não tem como pagar, um aposentado. E a parte sucumbente sai bonita e não paga nada. Então, esse trabalho que nos foi dado para fazer em favor dos colegas, nos deixa muito, muito envaidecidos. E queremos contar com a ajuda de todos os colegas, porque sem que os colegas tragam estes problemas ao conhecimento da subseção, jamais vão saber realmente a extensão do problema. Perfeito, muito bom. Tá? Doutor, eu quero agradecer ao senhor. Eu que agradeço. Agradeço, foi uma participação maravilhosa. Desde já assumimos o compromisso de nós realmente promovermos esse trabalho. Eu sei que o senhor tem autoridade para isso, tem experiência de vida, experiência profissional e, acima de tudo, tem dedicação. Então eu que agradeço a sua presença no meu programa Cristiano para você. Mais uma vez, obrigado. Eu quero você comigo, não saia daí. E a sua participação no 2379-4733. Já vamos para o segundo bloco, vou conversar sobre o tema alienação parental com o Dr. Douglas. Eu quero a sua pergunta. Quais os problemas que geram numa separação? O que uma mãe geralmente, ou um pai, quando geralmente dá um tratamento diferenciado para o filho em relação a essa separação? Quais as consequências que geram nesta criança e nesses filhos? Serão pais e mães no futuro. Eu quero a sua participação. Ligue para mim. Já voltamos já. Não saia daí. Muito bom, doutor. Aqui a gente...
Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Eu sou careca, mas por favor não tenha pena de mim. A minha careca não veio com a idade, mas com a doença. Talvez por ter ficado careca também fiquei mais sábio. Como se perdendo os cabelos me fizesse pensar melhor. Assim como os velhos, depois de muitos anos. Assim como os que têm câncer, depois de poucos meses. Hope, nossa esperança é você. Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que pra mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça. Brasileiros nos 4 cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Faça esta palavra acontecer. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. E agora vamos ao segundo bloco. Está aqui comigo o Dr. Douglas Gomes Pereira, alienação parental. Você sabe o que é alienação parental? Vamos falar com ele agora. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Cristiano. Doutor, o que é essa alienação parental? Alienação, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estamos agradecidos de estar aqui com você, poder ter essa oportunidade de estar esclarecendo um pouco sobre um tema tão novo, né, no nosso direito de família, que é a alienação parental, né? Em linhas gerais, o que vem ser a alienação parental? Ela é a pessoa, né, o pai ou a mãe que detém a guarda do filho ou da filha, ela usa o fator psicológico para que esse pai, esse filho não tenha um contato adequado com o pai ou com a mãe. Isso pode acontecer até com os avós, enfim, né, com qualquer membro da família. Então ele usa do expediente psicológico para que essa criança aí não tenha um contato adequado, um contato saudável com o seu genitor ou genitora, né? Perfeito. Na prática disso, para que até o telespectador que está em casa possa entender, existe uma separação, ali
a guarda ou fica com o pai ou fica com a mãe, geralmente na maioria das vezes com a mãe, né? Não é de uma forma clara, pode ser hoje o Código Civil ele dá o direito para ambos. O que eu lhe pergunto, no dia a dia como se vê isso? Digamos, se ficou com a mãe, ela não quer, digamos, não informa a escola, horário de escola, começa a falar mal do pai, no dia da visita ela cria problemas, isso já dá início a uma alienação parental? Sim, isso já pode ser caracterizado como alienação parental, porque a criança começa a ter uma certa resistência ali em não querer o dia da visita com o pai. Como também acontece ao contrário. Eu tenho casos no meu escritório que ocorre ao contrário. Por exemplo, o pai não detém a guarda do filho, ou da filha, né? E ele ele começa a denegrir a imagem da mãe ou dos avós maternos para que essa criança crie uma resistência e com a finalidade de até alterar uma guarda, né? Então, você vê que o indício ali, como que você consegue esse indício que está vendo essa alienação parental também, por mudança de comportamento da criança. A criança começa a mostrar, às vezes, um comportamento mais agressivo, ela começa a ir mal na escola, enfim, ela tem ela começa a afetar a parte psicológica da criança, porque ela se sente ali vamos dizer, naquela briga que a gente chama até uma briga de foice ali, porque ela gosta do pai e da mãe, porém, alguém está forçando que ela tenha a resistência à convivência com o pai ou com a mãe. Então, a gente consegue até observar por essa questão aí da mudança de comportamento da própria criança, né? E na maioria das vezes nós sabemos disso, porque o amor de pai e mãe ele nunca acaba. O que acaba é o amor entre o ser humano, né? Entre o homem e a mulher. E geralmente ainda existem sentimentos e ressentimentos em relação a isso e começa a se prejudicar a criança. Essa alienação parental, ela é provada através de laudos? Sim, um laudo psicológico, havendo a desconfiança dessa alienação parental, o advogado da parte, se tiver uma ação em trâmite, ele leva ao conhecimento do juiz, através de um lado social, psicológico, vai fazer um estudo com o pai, com os pais, com a criança, onde vai se comprovar realmente se está existindo ou não essa alienação parental. Isso, o idealizador e o estudioso é Richard Gardner. Isso. Ele, quando iniciou isso, né, década de 80, na década de 80, qual é a cultura hoje do nosso judiciário em relação à aceitação dessa alienação? Ele é um negócio muito novo ainda, né? Foi a lei da 12.318 de 2010, então quer dizer, as coisas estão assim ainda engatinhando no nosso judiciário, mas já é bem aceitável. Porque o interesse do Poder Judiciário como um todo, nesses casos, é preservar o direito da criança. Então, havendo a constatação da alienação parental, eles vão priorizar o direito da criança. Como? Às vezes até tirando o direito de visitação do pai, colocando uma visitação assistida do pai ou da mãe, aquele que estiver praticando a alienação parental. Se a alienação parental estiver sendo aplicada por aquele que detém a guarda, inclusive com a perda da guarda. Por quê? Preserva ali o direito da criança e do adolescente. Muito bom. A questão, então, ela é provada por um estudo psicossocial, através de assistente social e também de psicólogos. Vamos falar das consequências que geram em torno de um futuro cidadão, de uma mulher e de um homem. Isso gera até sentimento suicida numa criança. Sim, porque ela fica aquele sentimento ali, primeiro uma repúdia, né, que ela tem a figura paterna ou materna, e isso na fase adulta, os psicólogos aí com estudos, até o Sr. Richard, que foi aí o precursor da alienação parental, realmente ele acaba prejudicando o adulto, né, fica um adulto às vezes agressivo, um adulto depressivo, e pode realmente, nesse estado de depressão, chegar até um suicídio, né. Muito, muito bom. Isso também gera obesidade infantil na criança. Sim, porque tem toda a questão do desequilíbrio emocional da criança. Então, uma criança, ou como um adulto mesmo desequilibrado, que às vezes ele pode fazer, olha, eu vou consumir mais alimentos exageradamente, e você observa isso na criança. Eu tenho casos no escritório que, inclusive, laudos da própria escola apontam esse tipo de coisa, que a criança está ali na hora do intervalo, ela tem que ser acompanhada por alguém da escola para que ela não exceda na alimentação, porque devido a essa ansiedade... Que gera depressão infantil. Que gera depressão, justamente.
Tá, isso no caso, existe uma sequência de atividades, isso ela é gerada na alma dessa criança ou até mesmo do adolescente, na verdade, no começo de uma adolescência, né? Pode ser até entre a fase de criança para a adolescência. Isso ele tem um grau? Tem um grau ou isso só ocorre com o passar do tempo, né? Não, existe ele vai se gradando de acordo com a intensidade da alienação. Então, quanto mais a que se demora ali para descobrir essa alienação, quanto mais o assédio, vamos tentar chamar assim, de assédio psicológico que sofre essa criança, maior vai sendo o grau de prejuízo mesmo psicológico para a criança. Né? Muito bom. Doutor, só um minuto. Vamos à participação agora. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Nós estamos falando aqui com o Dr. Douglas. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Santo André. Aliás, a OAB de Santo André, eu quero mandar um grande abraço para o presidente Dr. Fábio Picarelli e toda a sua diretoria. Parabéns, Dr. Fábio, pela sala que foi entregue a esta semana no Fórum da cidade de Santo André. Uma das melhores salas aqui do grande ABC e, quiçá, do estado de São Paulo. Parabéns, presidente, por este trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da nossa classe. Vamos à participação. A doutora Cida Ferreira. Doutora Cida Ferreira, São Bernardo do Campo, Rude Ramos, um grande abraço para você, Cida Ferreira, da cidade de São Bernardo do Campo, do bairro Rude Ramos. Em uma separação, como é calculado a pensão alimentícia, doutor? Vamos lá. Então, a pensão alimentícia, não existe uma regra definida assim em questão de percentual. Vai ser 20, 10, 15, enfim. Existe uma coisa que nós chamamos da necessidade e possibilidade. Necessidade de quem recebe, possibilidade daquele que paga. Então, como que é aferida essa possibilidade? Olha, por exemplo, a pessoa separou e não tem nenhuma família, tem 1, 2 filhos. Normalmente, os juízes costumam aí fixar em torno de 30% uma pensão. Tem mais um filho fora do casamento ou constitui outra família, esse percentual diminui. Então, é sempre realmente aquele equilíbrio de possibilidade e necessidade. Porque é o que a gente sempre fala, não adianta a criança ter uma necessidade de ter 10 mil de pensão se o genitor não tem condição de pagar. Pela regra, você pode chegar até 33%. Isso. É que a jurisprudência anda decidindo, no máximo 33% do salário da pessoa. Porque também a gente tem que preservar o direito da pessoa de subsistência. De né? construir Porque uma nova família. Isso. Não, e até seguir a sua vida normal, nem que ela não venha construir a família, ela tem que ter uma vida, ela tem que se alimentar. Né? Bom, um grande abraço para você, Cida. O Luan Carvalho, da cidade de Mauá, do Zaira 6, um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo. Aliás, sempre às 7 cidades está comigo todas as quintas-feiras, isso me deixa muito feliz. Ele parabeniza o Dr. Cristiano pela transparência e dá a sugestão do tema, preços altos dos alimentos. Obrigado pela sua sugestão, Luan de Carvalho. Na semana que vem nós vamos falar sobre preço de combustível aqui no Grande ABC. Por que aqui no ABC, de postos para outros postos, tem evolução no preço desse combustível? Mas nós vamos trazer esse tema assim, preços altos de alimentos. Gostei da sua sugestão. Maria Esmeralda, da cidade de Adema, adorou o tema sobre sucumbência. Muito obrigado. Aliás, foi no primeiro bloco, o Dr. Saúl esteve comigo aqui. Aliás, ele está assistindo. Um grande abraço para o senhor doutor e para a sua esposa, que está aqui conosco nos bastidores da Eco TV. Maria, um grande abraço para você. O Lelis Abramovic, de São Caetano do Sul. Um grande abraço para São Caetano do Sul, que sempre está comigo. Parabenizando o Dr. Cristiano, a cada quinta está melhor. Você que está melhor porque você está aí comigo. Isso me deixa muito feliz. Maria Lapenha, um grande abraço para você. Rio Grande da Serra. As 7 cidades participando, doutor. Pela web, é internauta. Está gostando do tema, pois é diferente. E chegando mais, mas nós vamos falar um pouco a respeito do tema, né? Alienação parental. Vamos lá, doutor. Depois nós continuamos com a participação que me deixa isso muito feliz. A questão, um laudo, digamos, uma mãe, vamos falar de uma mãe que ela percebe, ou o contrário, o pai, ela pode se socorrer de um laudo de um psicólogo? Não aquele, o credenciado nomeado no processo, até para que ajudar e provar isso como matéria de prova? Sim, aliás, é uma das coisas que nós pedimos para os clientes, porque quando chega ao escritório
essas questões ligadas à alienação parental, normalmente as crianças já estão fazendo um tratamento psicológico com uma psicóloga, uma terapeuta particular. Então nós pedimos esse laudo para quê? Para que nós possamos ajudar na nossa argumentação ali, para que se tenha um indício da alienação parental, porque como num processo comum, nós não podemos jogar palavras ao vento, o processo ele é provado. Então nós temos que ter um indício de prova de que está ocorrendo alienação parental. Então um laudo auxilia bastante o profissional que vai estar atuando no caso. Uma das questões que se pode dizer, denigrir a imagem do outro genitor, é um indício também de que se está contribuindo para a alienação parental naquela criança? Sim, é um indício porque você... Falar constante mal da figura do pai, por exemplo. Papai, o seu pai não vale nada, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo. Então você realmente... A criança vai crescendo, porque a criança, principalmente em tenridade, ela tem a figura do pai. Por exemplo, a gente coloca sempre pai porque normalmente é a mãe que está com a guarda. Então o pai como o pai herói. De repente, para a criança, você vê que seu pai é um monstro ali rotulado pela sua mãe, isso te causa uma grande decepção e você realmente começa a cair numa depressão. Então, o fato de você denegrir a imagem é uma das coisas que realmente leva a uma alienação parental. E isso também pode ser provado através de testemunhas? Sim, testemunhas, é um indício. O que prova realmente, pela legislação, é o laudo e o estudo psicossocial do profissional do fórum, né? Então as testemunhas, enfim, isso aí ajuda num indício de prova, mas o que vai provar realmente é o laudo que vai ser acostado aos autos do profissional nomeado pelo juiz. Tá, pode ser feito um laudo paralelo? Sim, claro, para você até contrapor o laudo do fórum se esse laudo não for favorável. Então você tem a condição de pedir uma reavaliação. Se você tem um laudo particular que aponta indícios fortes de alienação parental e o laudo do fórum não comprova, você tem como contrapor esse laudo para pedir um segundo laudo para verificar a existência ou não, né? Muito bom. Vamos à participação de mais telespectadores. O Elvio Sinclair, da cidade de Diadema. Elvio Sinclair, um grande abraço para a cidade de Diadema, minha querida Diadema, do bairro Eldorado. Ele quer saber se pode reverter a dívida de pensão judicial com algum tipo de trabalho para a ex-mulher. Manda abraço para o Dr. Cristiano. Eu que te mando um abraço, obrigado pela sua participação. Você viu a pergunta? Você pode reverter? Olha, veja bem, a gente tem que deixar bem claro aqui uma coisa, que a pensão alimentícia, ela é sempre para o menor. Ela nunca é para a ex-esposa, para o ex-marido. Então, vejo que no caso, você não pode tirar a pensão do menor com um trabalho para a esposa. Então, a pensão realmente ela é do menor, ela tem que ser paga para o menor. É utilizada ali para suprir as necessidades do menor. Então, as necessidades do menor não vão ser supridas com a prestação de serviços para a ex-esposa. Salvo se essa pensão alimentícia for da ex-esposa. Aí você pode fazer a transação normal, né? Mas pensão ela é específica, no próprio nome diz de pensão alimentícia. Tem finalidades. A pensão ela se divide tanto o aspecto civil quanto os aspectos naturais. Sim, justamente. Não é? Ela tem essas duas finalidades, então ela não pode ser substituída. Um grande abraço para você, Elvio, e espero que nós tenhamos atendido aqui a sua pergunta no meu programa. Vamos a mais uma participação. A Luísa Menezes, da cidade de Santo André. Um grande abraço para você e toda a sua família. Camilópolis, primeira vez que assiste o programa, quando é a reprise? A reprise oficial do meu programa são todas as terças-feiras às 18 horas. E depois você assistindo a grade de programação aqui da Rede Eco TV, você vai estar comigo. Também na primeira hora da madrugada, a 1h da manhã, no domingo, você pode me assistir, de sábado para domingo. Um grande abraço para você. A Marlene Tartucci, que aliás, Marlene, você sempre está comigo, um grande beijo para você, todas as quintas, Santo André, adorando o programa. Quanto é o máximo a ser cobrado em uma causa de 300 mil no caso de sucumbência? E quer me conhecer pessoalmente. Olha, obrigado, sabe, eu estou com você ao vivo, mas nós vamos marcar aqui uma grande visita para você aqui na Rede Eco TV, vamos nos conhecer, claro, um grande abraço para você. Essa questão aqui, eu vou encaminhar para o Dr. Saul, que está assistindo o nosso programa, e ele, tenho certeza que ele vai ter um prazer imenso de entrar em contato com você e responder. Eu vou deixar separada essa pergunta, você deixou o telefone, ele vai ligar para você. Obrigado pela sua participação. A Viviane
Leiso, da cidade de Diadema. Adoro o programa. Obrigado por você estar comigo, né? Eu que agradeço, Dr. Cristiano, meu programa, e quero convidá-lo a participar do programa Mega Game, aqui na Rede Eco TV, toda segunda-feira. É só convidar que eu vou estar aí com vocês. Aliás, com um grande apresentador, que é o futuro da apresentação também. Vamos lá. A Zelda Benevides, de Ribeirão Pires, as 7 cidades sempre comigo. Obrigado. Zelda, né? Zelda Benevides, aqui a produção passou, tem o telefone, toda semana assiste ao programa e se surpreende com os temas. Acho o Dr. Cristiano um charme e assisto pela Eco TV. Eu que te agradeço e obrigado por você estar comigo. E agora estou conversando com ele, aqui com o Dr. Douglas. Nós estamos falando sobre direito de família, alienação parental. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Ligue para cá e faça a sua pergunta. Nós estamos falando, doutor, a respeito da pensão alimentícia. Ela é insubstituível, não é verdade? Vamos falar um pouco da pensão, que eu entendo que é fundamental, que ela está ligado a isso. Não é porque o pai não paga a pensão que a mãe não pode deixar ele visitar o filho, né? Fala a respeito disso. A gente tem muito isso, infelizmente as pessoas misturam o assunto, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. A pensão é aquilo que você estava dizendo em princípio lá anteriormente, a pensão é para a criança, não é não é uma barganha para que ela tenha o direito de visita. Aliás, o direito de visita é um direito constitucionalmente garantido para o pai ou para a mãe, para aquele que não detém a guarda, inclusive a bem da criança, porque por pior que seja, eu sempre falo nas consultas que nós fazemos no escritório, a pessoa pode ser um péssimo marido ou uma péssima mulher, mas um excelente pai e uma excelente mãe. Então a gente não pode tirar esse direito da criança de ter esse contato com o pai e com a mãe, porque se ele não paga a pensão, existe um meio executivo, você vai até o judiciário, através de um profissional habilitado que vai fazer você ter esse direito à pensão, receber essa pensão. Agora, o direito de visita não pode ser tirado porque não é barganha, né? Não dá para barganhar. Olha, você paga a pensão que eu deixo você visitar a criança. Não faz nem sentido isso, porque você vai estar prejudicando a criança. Né? E dentro desse campo da pensão alimentícia, nós sabemos que é aquilo que o nosso telespectador acabou de falar, não existe compensação. Tem um valor estipulado dessa pensão, que seja um salário mínimo, que nós sabemos quando não existe essa possibilidade, e se ele dá alguma coisa a mais, ele faz isso de coração, não é verdade? Porque é filho, não é? E até mesmo, mas o que o senhor aconselha, o que você aconselha? É bom guardar nota dessas despesas? Olha, uma eventual cobrança ou exigência de uma inverdade. O que a gente sempre aconselha, pensão foi fixada em dinheiro, deposita o dinheiro numa conta, um meio que você tem como provar que você pagou a pensão, ou dê o valor em dinheiro, pega-se um recibo, ok? Para amanhã você não sofrer uma execução indevida, porque mesmo que você guarde as notas, eu dei alimento, eu dei isso, não, a pensão foi fixada, você tinha que pagar em dinheiro, então o que você deu é um plus à pensão. A pensão deve ser executada mesmo assim, os juízes estão seguindo essa linha de que, olha, apesar de você ter contribuído fora a pensão, você deixou de pagar a pensão, você deve sim a pensão, você vai ter que pagar a pensão. Então, a gente não pode trocar o valor monetário, pecuniário, por alimento, por roupas, enfim, por escola, só se isso for combinado na sentença. Olha, eu vou pagar R$100 por mês, mas eu vou pagar a escola, eu vou pagar o convênio médico, isso tem que estar determinado em sentença judicial. Tá, foi muito bom você perguntar isso. Vamos falar um pouco dessa questão, porque o telespectador, ele quer entender, ele vive esse problema no nosso dia a dia. Muitas vezes fala assim, olha, foi determinada a prisão, ele não pagou, ficou preso lá 90 dias, 30 dias, não é verdade? E depois nunca mais a justiça prende ele não paga. Explica o porquê isso não ocorre. Porque existe o prazo máximo, aí, como você já bem falou, de 90 dias. Aqui em Santo André, normalmente, eles estão dando 30 dias de prisão. O que significa a prisão? Eu acho importante ressaltar isso. A prisão é um meio coercitivo para que a pessoa pague a pensão. Porém, ela presa, ela não vai ter condição de pagar. Solta já não tem, presa muito menos. Então, quando é feita a libertação, normalmente abre-se vistas novamente para o advogado, para o profissional que está acompanhando, e ele, usando o direito dele, tenta executar, pede nova citação. Não pagando, você pode pedir que seja renovada essa prisão. Perfeito, muito bom. Porque são perguntas recorrentes do dia a dia e o que ocorre, não é verdade? A pensão alimentícia, ela pode ser pedida
até diretamente na ordem, até bom a gente esclarecer. Sim. Porque... É que hoje, na realidade, está na Procuradoria, né? Defensoria Pública. Defensoria Pública, lá no Senador Flávio 924, 922, o endereço. Então, a ordem não faz mais, é tudo direcionado a eles, né? Perfeito. Vamos à participação aqui da Valéria Abreu, de Santo André. Um grande abraço. Valéria aqui do bairro Bom Pastor. Até que idade o filho tem direito de requerer, provavelmente aqui, a pensão? E quando a mãe passa a morar com um novo companheiro, o pai pode pedir rescisão dessa pensão? Deve ser revisão dessa pensão. A Valéria, eu entendi. Se ela está morando com um novo companheiro, tem mais condições financeiras, né? E o pai pode pedir essa revisão. Ela diz o seguinte: adoro o programa do Dr. Cristiano, eu que te adoro, a você por você estar comigo e a sua família também, com certeza. Um grande abraço e obrigado por você estar aí comigo. Entendeu, doutora? Pergunta? São duas perguntas. Né? A primeira pergunta, normalmente até os 18 anos a pessoa pode pedir a pensão. Porém, o nosso Código Civil diz que na relação de pais e filhos, sempre que um necessitar e o outro tiver a condição, você pode pedir pensão. Tá? Os juízes estão seguindo uma linha hoje que, em princípio, eles fixam até os 18 anos, então até os 18 anos você tem esse direito, e se você for cursar o nível superior, até os 24 anos. Porém, nada impede de você, fora essa idade, você pleitear a pensão. Olha, ainda meu pai tem condição, eu não tenho, enfim, você vai provar nos autos a sua necessidade dessa pensão. Ok? Questão da revisão da pensão. Dela ter contraído um novo casamento, isso não dá o direito ao pai de pedir revisão. Por quê? A pensão é do filho dela, não é dela. Então o direito do filho permanece, porque quem tem responsabilidade como pai e como mãe dessa criança é o pai, a mãe natural e não o companheiro. Claro, mesmo que o companheiro tenha condições. Sim, claro, você acaba ajudando, sem dúvida, mas isso não dá o direito do companheiro entrar com uma ação de revisão. Perfeito, muito bom. Entre 18 a 21 anos, muito se discute, e eu sei que estão me assistindo e as pessoas querem ouvir essa questão. A pensão ela cessa aos 18 ou ela vai até aos 21 ou ela continua posterior num eventual estudo? Vamos falar sobre isso. Tudo depende. Depende do quê? Da sentença que fixou a pensão. O que eu estava dizendo há pouco. Hoje, atualmente, os juízes aqui em Santo André estão fixando pensão até os 18 anos. Então ela tem um término, 18 anos. Se a sentença não diz nada de término, a pessoa que paga a pensão, enquanto ela não entrar com uma ação que nós chamamos de exoneração de pensão, ela continua obrigada a pagar a pensão. Então, passou, não tem nenhuma idade fixada. Então a pessoa interessada, normalmente o pai, entra com uma ação de exoneração e o filho vai se defender. Não, eu estou fazendo faculdade, eu necessito, enfim. Mas há necessidade de uma ação de exoneração de pensão, quando não se fixa idade. Normalmente as antigas, as ações antigas, elas não têm fixação de idade. Muito bom. Doutor, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, um tema muito interessante, não é verdade? Eu acho que nós vamos marcar uma outra pauta para que você possa estar aqui falando. Eu acho que esse tema ele é muito mais profundo, exige muito mais uma discussão a respeito. E nós temos um quadro aqui chamado Pela Ordem, né? E eu expliquei para o doutor, né? Você estava assistindo lá embaixo, nos bastidores. Pela ordem, eu queria a sua opinião a respeito, né? Eu ouvi isso, senhor, e as suas considerações finais. Ok. Primeiramente, mais uma vez eu agradeço, você está de parabéns com o seu programa, pela utilidade pública, vejo que realmente muitas pessoas assistem, atinge realmente todo o grande ABC, então só tenho realmente a agradecer a você pelo programa e por essa prestação de serviço à sociedade. Como você falou, eu pertenço à Comissão de Direito Civil, vice-presidente da comissão, a qual é presidida pelo Dr. Marcos Gonzaga, e nós estamos lá abertos à sociedade, nós fazemos parcerias, já demos palestras junto com a Comissão de Idosos, referente de direito de família, então nós estamos abertos ali a toda a sociedade. Querendo tirar alguma dúvida, algum problema que a gente possa estar auxiliando, é só procurar a direção da ordem que é nos passado e nós podemos verificar o que podemos estar fazendo pelas pessoas que nos procurarem. Muito bom. E é um prazer, se
tendo o convite, com certeza estaremos aqui Nós novamente. vamos marcar. Doutor Douglas, eu agradeço a sua agradeço, presença, muito feliz com a sua presença no meu programa, da forma serena e tranquila e de uma forma objetiva que foi passado isso para os telespectadores do Grande ABC, que o meu programa hoje está sendo visto pelas 7 cidades, não é verdade? Então, obrigado pela sua presença aqui no meu programa, Cristiano, para você. E vamos marcar uma outra oportunidade. Com certeza. Leve o meu abraço para o Dr. Fábio Picarelli, o nosso presidente aqui da subseção, né? Ok. Eu quero agradecer a você que mais uma quinta-feira esteve comigo aqui no meu programa Cristiano para você. Vou te esperar na quinta-feira com um novo tema. Nós vamos falar sobre preço de combustível aqui no Grande ABC. Por que existe essa oscilação no preço do combustível? Nós não entendemos e ficamos perplexos com isso, não é verdade? Temos até o pré-sal aqui no Brasil. Por que esse preço não abaixa do combustível? Vamos falar sobre tudo isso. E eu quero encerrar o programa nessa noite te dizendo obrigado por você estar aí comigo, pela sua presença, de todos vocês que ligaram e aqueles que tentaram ligar também e não conseguiram. Na semana que vem você vai ligar para mim e nós vamos estar juntos. Quero encerrar com lembrando uma grande escritora que, ao findar as suas cartas, ela é uma grande escritora e pintora. Ela dizia, aí vai o meu coração. E assim que eu encerro, dizendo que aí vai o meu coração a cada um de vocês que esteve comigo nessa noite. E esperando vocês na próxima quinta e também nas minhas reprises. Não me deixe. Um grande abraço.